Você acreditaria se eu te dissesse que existe um lugar na Terra onde uma única pessoa vive completamente sozinha, e outro onde mais de 30 milhões de pessoas respiram o mesmo ar, espremidas lado a lado, como formigas em um formigueiro humano? Parece coisa de outro planeta, né? Mas é o nosso mundo. Um planeta onde o silêncio pode ensurdecer, e o barulho pode sufocar, enquanto em alguns lugares o horizonte é um vazio sem fim, sem vozes, sem passos, sem vida. Em outros, cada esquina é um mar de gente, um caos organizado que nunca dorme. Hoje, vamos atravessar esses extremos, dos lugares mais vazios aos mais lotados do planeta Terra. Uma jornada que vai te fazer duvidar da realidade e provar que o ser humano é capaz de sobreviver nos cenários mais impossíveis que você possa imaginar. Mas cuidado, no final dessa viagem, talvez você descubra que o verdadeiro limite não está no espaço, está dentro de nós. Número 1. Sozinho no fim do mundo. Começamos pelos lugares mais vazios do planeta, onde a vida parece ter escolhido outro ritmo, mais lento, mais silencioso, quase como se o tempo ali tivesse outra cadência. E nosso primeiro destino é uma ilha que parece saída de um sonho ou de um filme de ficção científica, Tristão da Cunha, no meio do Atlântico Sul. Com menos de 250 habitantes, Tristão da Cunha é o lugar habitado mais remoto do mundo. A densidade populacional, um impressionante 0,16 habitantes por quilômetro quadrado. Para se ter ideia do isolamento, a ilha mais próxima está a mais de 2.000 quilômetros, e o único acesso é por navio, e a viagem dura mais de uma semana, dependendo das condições do mar. Aqui, a vida é marcada por simplicidade e resiliência. As casas se espalham ao longo de uma costa acidentada, e os poucos moradores sobrevivem principalmente da pesca e da agricultura em pequena escala. Mas o que torna Tristão da Cunha realmente fascinante não é apenas o isolamento físico, e sim o psicológico. Imagine passar dias inteiros sem ouvir outra voz além da sua, com o vento e o oceano como companhia constante. E, se você pensa que a monotonia predomina, prepare-se para o primeiro plot twist. Em 1961, a ilha inteira precisou ser evacuada devido a uma erupção vulcânica iminente. Toda a população foi levada temporariamente para a Inglaterra. Muitos pensaram que jamais retornariam, mas os habitantes voltaram, desafiando o isolamento e a própria natureza, reafirmando que, para alguns, a vida é mais que espaço, é resistência. Número 2. Horizontes quase vazios. Saindo de Tristão da Cunha, viajamos para a Mongólia, um país gigante, quase sem limites, mas paradoxalmente quase sem gente. Com uma densidade de apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado, o espaço aqui é quase infinito. A maior parte da população se concentra na capital, Ulaanbaatar, enquanto o restante do território é dominado por estepes e pelo deserto de Gobi, um dos mais áridos do planeta. A vida no interior é nômade, e as famílias viajam com seus rebanhos, vivendo de uma forma que parece congelada no tempo. Mas o plot twist aqui é cultural. Mesmo com tanto espaço, os mongóis mantêm uma vida social surpreendentemente rica. Festivais, corridas de cavalos, música tradicional e hospitalidade são partes do cotidiano, mostrando que densidade populacional baixa não significa isolamento social completo. E se você acha que o vazio é desprovido de perigo, pense novamente. Tempestades de areia podem surgir sem aviso, e noites de inverno chegam a menos 40 graus Celsius. Sobreviver aqui exige adaptação e conhecimento profundo do território, e essa relação intensa com o ambiente molda cada aspecto da vida. Número 3. A Terra do Gelo. Seguimos agora para a Groenlândia, lugar que parece tirado de outro planeta. Aqui, a densidade populacional é de apenas 0,026 habitantes por quilômetro quadrado. O interior é coberto por uma camada de gelo tão extensa que praticamente ninguém ousa habitar, e as poucas vilas estão espalhadas ao longo da costa. Plot twist da Groenlândia: a população, predominantemente inuit, sobrevive há séculos nesse ambiente extremo, utilizando técnicas ancestrais de caça e pesca que parecem impossíveis para quem vive em cidades. As casas, adaptadas ao frio intenso, e a cultura de subsistência são exemplos impressionantes de como o ser humano se adapta a condições que parecem inóspitas demais. E não para por aí. Embora pareça isolada, a Groenlândia é protagonista de debates globais sobre mudanças climáticas. O derretimento de suas geleiras afeta diretamente o mundo, provando que até os lugares mais vazios têm influência enorme no planeta. Número 4. Começo da urbanização. Agora começamos a perceber que o planeta não é só vazio ou caótico. Existe um meio-termo fascinante.
Países como o Uruguai ou regiões do Japão rural têm densidades moderadas, oferecendo equilíbrio entre natureza e vida urbana. No Uruguai, a densidade é de cerca de 19 habitantes por quilômetro quadrados. Montevidéu é vibrante, mas fora dela, campos e praias preservam uma vida tranquila. O plot twist aqui está na percepção. Mesmo com densidades relativamente baixas, essas regiões oferecem qualidade de vida alta, mostrando que mais pessoas não significam necessariamente mais problemas. E, de repente, a densidade urbana não é vilã, é um jogo de equilíbrio entre espaço, recursos e cultura. Número 5. Quando as cidades dominam. A partir daqui, a densidade começa a se tornar evidente. Países como China, Índia e Coreia do Sul mostram como a ocupação urbana pode ser desigual e intensa ao mesmo tempo. Pequenas aldeias coexistem com metrópoles de milhões de habitantes. O plot twist é que, mesmo em lugares superpopulosos, ainda existem áreas quase desertas. O Tibete, a Mongólia Interior e regiões montanhosas da Coreia do Sul são refúgios escondidos, lembrando que o espaço não desapareceu, apenas foi reorganizado de formas inesperadas. Número 6. A pressão das grandes cidades. Depois de explorar os lugares mais vazios do planeta, começamos a sentir a pressão do oposto. A densidade urbana extrema. Aqui, cada metro quadrado é disputado, e o espaço livre se torna um luxo. Vamos começar com Bangladesh, um país pequeno, mas com mais de 170 milhões de habitantes. A densidade média, cerca de 1.265 pessoas por quilômetro quadrado, e nas cidades, o número é ainda mais impressionante. Em Dhaka, a capital, ruas, mercados e avenidas se tornam verdadeiros rios humanos. A vida é uma dança constante de multidões, e cada deslocamento é um desafio. O plot twist, apesar do caos aparente, a cidade pulsa com energia criativa. Negócios familiares, vendedores ambulantes e inovações urbanas florescem em meio à superlotação, mostrando que a pressão não elimina a capacidade humana de adaptação. Outro exemplo impressionante é a Coreia do Sul, e mais especificamente sua capital, Seul. Com mais de 10 milhões de habitantes, a densidade chega a 17 mil por quilômetro quadrado em algumas regiões. Mas aqui há um equilíbrio surpreendente. Parques urbanos, áreas montanhosas preservadas e transporte público extremamente eficiente garantem que, mesmo em meio à agitação, exista espaço para respiro. O plot twist: a tecnologia não apenas organiza, mas redefine a forma como a população se relaciona com o espaço, criando uma cidade inteligente em tempo real. Número 7. Singapura, o modelo de urbanização. Singapura é um caso único quando falamos de densidade populacional. Com pouco mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, o país-ilha se tornou referência em planejamento urbano. Mas o plot twist aqui é fascinante. Em vez de colapsar sob pressão, Singapura transformou a densidade em vantagem. Telhados verdes, parques verticais, transporte público integrado e áreas de lazer bem distribuídas transformam o espaço limitado em uma cidade funcional e agradável. Aqui, a superlotação não é um problema, é uma oportunidade para inovação urbana. A lição é clara: densidade e qualidade de vida não são inimigas, podem caminhar lado a lado quando existe planejamento e criatividade. Número 8. O limite extremo, Mumbai e Dharavi. Se falarmos de superlotação extrema, não podemos deixar de mencionar Mumbai, na Índia. A cidade abriga mais de 20 milhões de pessoas, mas um de seus bairros, Dharavi, é um exemplo que desafia qualquer lógica de espaço urbano. Com densidades que ultrapassam 100 mil habitantes por quilômetro quadrado em algumas áreas, Dharavi é uma das maiores favelas do mundo. Mas o plot twist: dentro desse caos aparente existe um microcosmo funcional. Pequenas indústrias, negócios familiares, escolas e até hospitais convivem lado a lado com residências minúsculas. A resiliência humana aqui é tão intensa que a comunidade sobrevive e próspera, mesmo quando tudo parece impossível. Outro lugar igualmente impressionante é Manila, nas Filipinas, onde algumas regiões superam 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. A vida cotidiana é um desafio constante, mas os moradores criam soluções criativas para driblar o caos. Ruas estreitas são aproveitadas para comércio, mercados se adaptam às multidões e a vida social se mantém intensa, mesmo em espaços reduzidos. Número 9. Hong Kong, verticalização ao máximo. Hong Kong é talvez o exemplo mais marcante de densidade urbana extrema. Distritos como Mong Kok possuem cerca de 130 mil habitantes por quilômetro quadrado. O plot twist: a cidade não se expande horizontalmente, ela cresce verticalmente. Arranha-céus residenciais se empilham, criando uma metrópole vertical, onde cada andar é um mundo próprio. Mas não é apenas sobre construção.
A vida aqui é uma coreografia diária. Ruas sempre cheias, comércio incessante, transporte público lotado, tudo isso cria um ritmo frenético. Para os visitantes, parece caótico. Para os habitantes, é normalidade absoluta. A verticalização extrema redefine completamente a relação do ser humano com o espaço e mostra como a população se adapta a limites que antes pareciam intransponíveis. Número 10. O passado incrível, Kowloon Wallet City. Para entender o ápice da superlotação, precisamos voltar no tempo e conhecer Kowloon Wallet City, em Hong Kong, antes de sua demolição em 1993. Este era literalmente um bairro dentro de um bairro, com mais de 1.200.000 habitantes em uma área minúscula. Imagine prédios de 14 andares construídos sem planejamento, corredores labirínticos, quase nenhuma iluminação natural e espaço livre quase inexistente. Cada centímetro era aproveitado para alguma função. Residências, fábricas, restaurantes e até clínicas clandestinas conviviam lado a lado. O plot twist: apesar das condições extremas, os moradores criaram uma comunidade funcional e resiliente, sobrevivendo e prosperando em condições que pareceriam impossíveis para qualquer cidade moderna. A demolição transformou a área em um parque, mas Kowloon Wallet City ainda é lembrada como um exemplo histórico de adaptação humana em densidade máxima. Ela nos faz questionar: até onde podemos empurrar os limites do espaço antes que a vida urbana se torne insustentável? Será que ainda sabemos viver em equilíbrio? Porque no fim das contas, a Terra é uma só. E o espaço que realmente importa é o que ainda resta dentro de nós. Se você curtiu essa viagem pelos extremos do planeta, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. E se quiser continuar explorando os lugares mais fascinantes e misteriosos da Terra, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o próximo destino pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo.